tem um que tá na mira da Polícia Federal e estão chegando nele, viu? Estão chegando nele, que é o senhor Braga Neto. Tem uma coisa, muito antes dos atos terroristas do dia 8 de janeiro, eu falei aqui, eu lembro que eu fiz esse vídeo no dia 13 de dezembro. Eu falei, olha, atos terroristas são uma estratégia usada pelo GSI. Tem uma das doutrinas militares, que inclusive é estudada nas Forças Armadas, não só do Brasil, mas de vários países do mundo, que é do diversionismo. E parte disso envolve fazer atos terroristas. Ok. E aí eu falei, ó, gente ligada ao general Heleno e que hoje, na época, né, dia 13 de dezembro, também é ligada ao Braga Neto. Também citei um vídeo do Braga Neto, e esse vídeo é de novembro, em que ali bolsonaristas estavam na frente do Palácio do Alvorada, esperando o Bolsonaro aparecer. O Bolsonaro ainda era presidente. E o Braga Neto, então, ele foi vice na chapa do Bolsonaro, mas então ministro da Defesa, nem ministro da Defesa ele era mais, ele era vice-derrotado ali. Ele apareceu, ele conversou com o pessoal e falou, não, a gente está tentando uma solução, mas acreditem, continuem, ou seja, incentivando os terroristas a continuarem nos acampamentos e dizendo, ó, estamos tentando uma solução. Quando você pega aquele vídeo do Braga Neto, e aí você liga com a minuta do decreto golpista que foi achada na casa do Anderson Torres, não precisa ser um Einstein. É só ligar os pontos. Sabe aquele joguinho de liga os pontos que é dado para criancinhas? Ó, você liga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu lembro quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade, eu adorava esse joguinho de liga os pontos. Esse só tem 2 pontos. Liga daqui para lá. Ó, Braga Neto falou que estavam tentando uma solução jurídica e o decreto, a minuta de decreto encontrada na casa do Anderson Torres. Anderson Torres dá uma desculpa bem ensarrapada para o decreto, ele disse que ia levar para o Ministério da Justiça para destruir aquele documento. Porém, ele não era mais ministro da Justiça, ele ia fazer o quê? Ia pedir para entrar lá sem credencial, ó, oi gente, deixa eu usar aqui eu esqueci o nome da máquina, a máquina que destrói documentos, põe papel ali, a trituradora de papel, deixa eu usar aqui. Não fazia nem sentido a desculpa do Anderson Torres. Pois bem, hoje também, no aniversário, vence o prazo do Braga Neto e do Bolsonaro para explicarem o envolvimento deles nessa minuta. Por quê? Porque também está sendo descoberto nas investigações que o Braga Neto realmente tentou invocar o artigo 142 da Constituição. Então, eles tinham um plano de golpe de Estado mesmo. Tem uma coisa, alguns crimes, quando são pegos e o crime não aconteceu, a pessoa é processada e condenada pelo crime, viu? Eu vou te dar um exemplo. Não existe crime de tentativa de corrupção. O cara pediu dinheiro, o outro falou que ia pagar, teve aquilo, ia ser corrupção, a polícia chegou antes, não teve o crime? Os dois são presos por corrupção, não é tentativa de corrupção. Não existe crime de tentativa de terrorismo. O cara planejou aquilo tudo, mas não conseguiu. Dá o exemplo, o caso ali dos terroristas, um deles assessor da Damares, o Wellington Macedo. Esse é o nível que a gente está lidando do pessoal. O cara cometeu um ato terrorista usando tornozeleira eletrônica. Tem todas as provas contra ele. Tá. Não existe, não conseguiu ato. Terrorismo é terrorismo, não tem essa de tentativa. Se não conseguiu, não interessa. Obviamente, a pena é agravada se tivesse conseguido e pessoas tivessem morrido, que aí, além do terrorismo, entraria homicídios, tudo mais, outros crimes. Mas não existe tentativa. No caso de golpe de Estado, também não existe o crime de tentativa. Golpe de Estado é um crime, fim. Ou a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. É um crime, não interessa se a pessoa conseguiu ou não. Aliás, é o tipo do crime que se o criminoso conseguisse fazer o crime, ele sairia impune. Não tem nem como falar, nossa, porque eu vi muito bolsonarista falando, não se pode prender, e é bolsonarista que admite o golpismo, não se pode prender porque ele não conseguiu. Mesmo se fosse verdade, ele não conseguiu. É o tipo do crime que se ele conseguisse, não estaria sendo processado, né? Então, pegaram o Braga Neto, já tem muitos indícios de que ele estava com tudo pronto para decretar o artigo 142 da Constituição, chamar os militares para tomarem o poder, do Bolsonaro mesmo, e aí impedir a posse do Lula e o Bolsonaro ficarem no poder. Não teve apoio da cúpula militar. A cúpula militar não embarcou nessa, e eu vou falar, não embarcou nessa porque os chefes não quiseram. Quais chefes? Os chefes são os americanos. Só tem golpe de Estado na América Latina se os americanos quiserem. Não só na América Latina. Em países do terceiro mundo, quase todos. Só tem golpe de Estado se tiver apoio. Apoio não, influência geralmente. Não é que eles só apoiam, não. Eles geralmente é quem causam, quem criam um ambiente para que aquilo aconteça e geralmente leva muitos anos. Só tem quando eles querem, ok? Assim como teve em 2016,
E a gente ficou sabendo depois que aquilo tudo foi tramado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, que o Sérgio Moro, o Dallagnol, todos eles tinham conexões com aquele pessoal, inclusive o Sérgio Moro foi treinado lá. Então a gente ficou sabendo, assim como está tendo golpe de Estado agora no Peru, o presidente tentou dar um contragolpe, acabou preso, a vice-presidente completamente ligada aos norte-americanos, estão matando um monte de gente, tudo mais, é engraçado, né? Falam que Cuba é uma ditadura, uma ditadura. Quantas pessoas foram mortas em Cuba pelo governo nos últimos 10 anos? 0. E na Bolívia? 30 no golpe de Estado que teve lá, financiado pelos Estados Unidos. E no Peru também, mais de 20 já. No Chile, não sei quantos. Todos de governos que ficaram com apoio dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos dão um golpe. No Brasil não teve dessa vez. Por quê? Porque o Bolsonaro é aliado do Trump e seria uma loucura sem fim o pessoal do Joe Biden dar um golpe no Lula, que é um estadista que tem respeito mundial, para colocar o Bolsonaro, que é um cara que é aliado do Trump, que ia fortalecer a extrema-direita no mundo inteiro. Então, por esse fator, e só por esse fator, é que não teve clima para um golpe no Brasil e os comandantes não quiseram. Mas as provas contra o Braga Neto estão aparecendo. Essa é a notícia boa. Está aparecendo prova contra o Braga Neto, não está sendo revelado tudo que a Polícia Federal está descobrindo, mas estão avançando em passos largos. Então, podemos ter aí diligências contra um general. Nossa, o dia que um general da ativa, o Braga Neto não é mais da ativa, mas um dia que um general da ativa for preso, eu apareço aqui nu, o YouTube não vai deixar, eu faço qualquer coisa, vai ter festa aqui na minha casa a noite inteira, eu vou comprar fogos de artifício, faço uma live soltando fogos de artifício o dia que um general da ativa for preso. Mas se for o Braga Neto, sendo da ativa ou não, se for o Braga Neto também fico felicíssimo com a prisão dele. Também tem outra coisa contra o Braga Neto, tem o vídeo dele falando, incentivando os manifestantes, falando que estavam tentando alguma coisa, tem a minuta golpista, tem agora provas de que ele ia invocar o artigo 142 e tem indícios de que foi a assessoria do Braga Neto quem mandou escrever aquela minuta de decreto. Também, a Polícia Federal tem provas já, assim, não uma nem duas, mas conforme forem fazendo a perícia nos celulares dos criminosos, a Polícia Federal tem provas do seguinte: o Bolsonaro alugou uma mansão no meio do ano passado, que foi a mansão que foi o QG da campanha do Bolsonaro. Eles adoram usar o nome QG, né, que é quartel-general. Essa corda aí, né? O QG da campanha era o comitê de campanha do Bolsonaro. Todo candidato tem um ou mais comitês de campanha. O do Bolsonaro em Brasília era uma mansão. Nessa mansão, depois da eleição, começaram primeiro os bloqueios das estradas, tudo financiado por criminosos, depois os acampamentos na frente do exército. Os chefes desse acampamento terrorista de Brasília se reuniam com o Braga Neto praticamente todos os dias. Eu não vou falar todos os dias, não. Mas praticamente todos os dias. Muitos desses foram presos. Muitos desses foram presos. E aí a Polícia Federal tem... Os sigilos já foram todos quebrados, viu? Não foi depois da prisão deles, não. Foi quebrado antes. A Polícia Federal tem a localização dos celulares dele. E cruzando os dados, dá para provar por A mais B o seguinte: eles se encontraram com o Braga Neto ali e voltaram para acampamento. 2 dias depois, se encontraram com o Braga Neto ali e voltaram para acampamento. Que você tem rastreamento dos dados deles, de que eles estiveram ali, em horário em que também estava o Braga Neto. Também lembre-se, o Alexandre de Moraes quebrou sigilos telemáticos de 8 pessoas. Não foi divulgado quem são. Até agora, gente, eu não consegui nenhuma pista de quem são esses 8. A única coisa que sabe é que 2 deles são militares da cúpula do bolsonarismo. Eu posso fazer uma aposta, assim, a chance de o Braga Neto ser um deles é de 90%. Eu apostaria Braga Neto e General Heleno? Talvez, será? Pode ser que eu acerte em cheio as duas, mas pelo menos uma eu devo acertar, né? 2 generais da cúpula, não. 2 militares da cúpula. Não sendo Braga Neto e General Heleno, só se fosse o Tenente Mozart e tem 2 outros que estão com o Bolsonaro lá na Flórida. Esses 3 são militares e são os principais conselheiros do Bolsonaro. Olha, 3, assim, é um mais burro que o outro. Isso é incrível, um pessoal burro. E eu chamo de burro sabendo que um deles, pelo menos, assiste todos os vídeos do Plantão Brasil, viu? Ele assiste e fica mais esperado. Pois bem, e olha, que tudo que eu falo aqui, ele fala, o Bolsonaro vai lá e faz. Aí o que acontece? O Braga Neto deve ser um desses. Os sigilos dele sendo quebrados, o que acontece é o seguinte: vão provar por A mais B que ele se encontrava com os líderes terroristas. Eu vou falar, se o cara tem conexão com um líder terrorista,
com 2 líderes terroristas, 3, 4, 5, 10 líderes terroristas. Muitos deles já presos, outros apontados como financiadores, outros como os incentivadores ou organizadores. Ele também ajudou a escrever a minuta do golpe. Ele também tem vídeo dele falando, ó, aguardem que vai dar tudo certo, nós venceremos aqui, ó, a gente tá tentando uma solução. Você tem todos os indícios aí pra prisão dele. Ó, falou.